irmão, a liturgia de hoje oferece para nossa reflexão o capítulo 14 do Evangelho de Lucas, versículos 1 e depois versículos 7 a 11. Trata-se de um texto referente à grande viagem de Jesus para Jerusalém. Ele ruma para Jerusalém, onde teremos os últimos acontecimentos que desembocam na sua paixão, morte e ressurreição. E no trajeto, Jesus vai como mestre fazendo vários ensinamentos. E o ensinamento de hoje, do texto que lemos hoje, é aquela máxima, aquela frase lapidar: todo aquele que se exalta será humilhado e aquele que se humilha será exaltado. Essa frase está dentro de um contexto, que é o contexto do jantar de Jesus na casa de um fariseu. Jesus foi jantar na casa de um fariseu e todo mundo estava de olho nele para ver como ele se comportava. Jesus também observa o comportamento dos outros convivas. Ele repara que eles ocupam sempre os primeiros lugares, querendo reconhecimento. Então Jesus vai dizer: olha, quando vocês forem convidados para um jantar, para uma festa, vocês não ocupem os primeiros lugares. Ao contrário, ocupem os últimos lugares, de modo que o dono da festa depois reconheça que você está num lugar inferior à posição que você merece e ele te convide então para um lugar de destaque. Mas você nunca deve se projetar e ocupar esse lugar de destaque. E Jesus então termina com essa frase muito curiosa, com uma antítese, né? Tem um paralelismo antitético aí muito curioso. Quem se humilha será exaltado e quem se exalta será humilhado. Essa frase não é incomum no Evangelho de Lucas. Nós já escutamos algo semelhante saído da boca de Maria no Magnífica, no capítulo 1, né? Maria diz: minha alma louva o Senhor, ela glorifica o Senhor, porque ele exaltou a humildade da sua serva, etc. Então, veja, já tem uma serva sendo exaltada, uma humilde sendo exaltada, né? Uma humilde recebendo o título de bem-aventurada. E Lucas continua colocando no cântico que Maria recita essa exaltação e essa humilhação. E Lucas coloca lá uma frase também curiosa: ele exaltou os humildes e derrubou do trono os poderosos. Então já estava desde lá no começo de Lucas, de alguma forma dito, né, que Jesus ia continuar ensinando esse mesmo valor da humildade e de reconhecer a sua própria pequenez, ao invés de se exaltar, de se gabar, de se achar melhor do que os outros. Bom, então Jesus ensina, naquele contexto, que é preciso a gente se humilhar. Mas é tão ruim ser humilhado, né, gente? Bom, não se trata dessa humilhação, da humilhação vexamosa, da humilhação de ser reduzido a pó, a nada. Não é isso, não é que Deus queira o nosso aniquilamento a ponto da gente ficar psiquicamente destruído e aniquilado. Não é isso. É aquela aniquilação, é aquela humildade de atitude de quem tem a vida nas mãos e está disposto a entregar a própria vida, de quem não precisa ocupar um lugar de destaque para se sentir bem, para se sentir valorizado, né, para se sentir reconhecido. Nós devemos estar tão bem com a gente, porque afinal de contas a fé nos coloca nesse lugar de estar em paz com nossas próprias realidades, com nossos limites, com nossas fraquezas, mas também com nossas habilidades, com nossas potencialidades, né? A fé nos coloca diante dessa verdade acerca de nós mesmos,
De modo que a gente não precisa se exaltar, a gente não precisa ter de nós uma imagem superior àquela que realmente é. Então, nós devemos ocupar sempre o primeiro lugar, não porque o último lugar, perdão, não porque o outro nos pisa, nos maltrata, nos humilha, porque nós mesmos, voluntariamente, como Maria, assumimos esse lugar da serva, do servo. E segundo Lucas, o servo é sempre um servo inútil. Só Lucas tem também essa perícope, né, que diz que depois do trabalho o dia inteiro, o servo, ao invés de ocupar o lugar à mesa com o patrão servindo a ele, ele ainda vai preparar a mesa para o patrão, lavar os pés dele, etc. E no fim ele vai dizer, somos servos inúteis, não fizemos mais do que obrigação. Então, estar num lugar de humildade, no lugar do pobre, do desvalido, daquele vulnerável, daquele sofredor, fazer essa opção na nossa vida, saber que o lugar do cristão é aí, não no lugar do sucesso, do glamour, não no lugar de quem é exaltado, de quem vira popstar, mas no lugar daquele que nem é reconhecido, daquele que é diminuído. É esse o nosso lugar, porque é esse o lugar de Jesus, né? Ele também foi pisado, ele também foi humilhado, ele também foi vexamado, ele foi aniquilado, destruído por amor a nós, por fidelidade ao Evangelho, por fidelidade ao Pai. E é esse lugar também que nós devemos ocupar. Um abraço para você e desejo que você assuma livremente o lugar daquele que serve. Todo aquele que se humilha será exaltado, porém aquele que se exalta será humilhado. Até a próxima, se Deus quiser.